Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por essa reunião, pela oportunidade de aprendermos mais e mais de Ti, Senhor. E nós temos sede, fome do saber, de querer aprender, Senhor, mais e mais de Ti. Portanto, nos dá sabedoria, Senhor, compreensão da glória de hoje, da palavra que vamos receber. Porque se o Senhor não nos dá sabedoria, Senhor, compreensão, a paz não acontece, a tranquilidade não acontece, a confiança não acontece, a sabedoria não acontece, Senhor. A transformação em nossa vida não vem. E não queremos, meu Deus, ter um coração endurecido. Nós queremos que a transformação aconteça, que os nossos olhos sejam iluminados, que a paz tome conta do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Portanto, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fala, nos dá sabedoria, porque é isso que todos nós precisamos, todos nós, para vivermos uma vida melhor. E nós queremos, Senhor, aprender de Ti, em nome de Jesus. Louve a esse Deus que vai te ensinar e que vai te dar sabedoria nessa manhã abençoada. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 2. Anote, esse é o nome da reunião de hoje. E vamos direto ao assunto. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 1. Semana passada terminamos o capítulo 1. E esse tema, toda a explicação do capítulo 1 já está à sua disposição na livraria, tá? E vamos ao capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Nós aprendemos na parte anterior, na parte 1 desse estudo, por exemplo, que Paulo é o nosso apóstolo. Porque o tempo de apóstolo já acabou. Os apóstolos foram 12, incluindo a Paulo, que vem a suceder a Judas, que vem depois a trazer a graça para nós. O apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos por nomeação divina, pelo próprio Cristo ressuscitado. Ele não se intitulou apóstolo, como se vê por aí muitas pessoas fazendo nos dias de hoje. Muitas pessoas se intitulando apóstolo. Isso não aconteceu com Paulo. Paulo foi por nomeação divina, pelo próprio Cristo ressuscitado. Totalmente diferente do que a gente está vendo por aí. E ele foi o primeiro e o último. Portanto, Paulo é o único apóstolo da graça. E foi o último dos apóstolos. E isso ficou bem claro na parte primeira desse estudo. Aprendemos também como deve ser o nosso compromisso com o Evangelho. O nosso comportamento na igreja de Deus, o nosso proceder, o nosso agir, a nossa postura, porque nós, o povo da graça de Deus, você, discípulo do Senhor, tem que ter uma postura nas tribulações, no seu andar, porque não podemos ter um testemunho ruim lá fora, e nem dentro da igreja, de pessoas iradas. Você não pode ser um nervosinho, que agride com palavras, que explode de repente. Você não pode ser explosivo, uma pessoa bruta. Você tem que ser um cristão, um discípulo mais polido, sabia? Uma pessoa mais polida, abençoado. Nós temos que ter uma postura na graça de Deus.
no nosso andar. O nosso testemunho não pode ser um testemunho ruim, nem lá fora e nem dentro da igreja. Você não pode ser alguém que guarda a ira, que não perdoa, que se recusa a esquecer. É perdoando que se é perdoado, abençoado. Não se recuse a liberar a misericórdia. Não se recuse a ter piedade das pessoas. Perdoe. E você vai perceber que você também vai ser perdoado. Ah, eu quero tanto que aquele fulano me perdoe. Você tem perdoado as pessoas? Ou você tem sido alguém que se recusa a liberar a piedade, a liberar a misericórdia? Então, são qualificações que a gente precisa ter na nossa vida. O perdão. Anular essa carne explosiva, que sai machucando todo mundo, que não respeita ninguém. Ah, e outra coisa, eu não posso me esquecer disso. Pastor não é teu inimigo, pastor é amigo. Quando um pastor se aproxima para conversar com você, não é o inimigo que está se aproximando de você. Então não precisa você mudar o semblante, não precisa você fazer cara feia, não precisa você se fechar, não precisa você ficar indiferente não. É um amigo que se aproximou para conversar com você, não é o teu inimigo, é um amigo. Amém. Que à luz da palavra, está com muito desejo de te ajudar, para que teu viver seja melhor. Melhor em nome do Senhor Jesus. Paulo também, através da vida do pastor Tito, no capítulo 1 a gente aprendeu isso, ele exorta acerca dos vícios, do vício da bebida mesmo. Você que está me ouvindo agora, abençoado, é importante que o servo não seja refém dos vícios, alguém governado pela bebida. As pessoas precisam ver em você, e também em mim, em todos nós, um bom testemunho, e não um viciado, e não uma pessoa refém de um vício, ou da ira, ou de qualquer outra situação carnal. As pessoas precisam ver na gente o servo de Deus, para que ela possa dizer assim, por dentro, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ter a brandura que ela tem, eu quero ter a calma que ela tem, eu quero ser perseverante como aquele homem, como aquela mulher, em nome de Jesus, porque eu nunca vi uma fé tão grande, meu Deus do céu, uma perseverança tão enorme que aquela pessoa tem. Eu quero ser como ela, como ele. Nós precisamos ser modelo para as pessoas. Pastor, não tenho sido. Então hoje Deus está te dando a oportunidade, através da palavra dele, para que você seja. E tudo depende da gente dar o nosso passo de fé. Tem pessoas que oram, eu orei e pedi para Deus mudar, mas você precisa também se moldar, abençoado, ao que você está ouvindo, para que o milagre aconteça, em nome do Senhor Jesus. E se você não pode ser uma pessoa entregue a situações de vício, a ira, a mágoa, a uma postura errada, nem tampouco você deve ser uma pessoa arrogante. Paulo, através do pastor Tito, exortou a igreja nesse sentido. E tudo está no CD parte 1, para você adquirir. Você não pode ser uma pessoa arrogante. Arrogante, ele só enxerga a si mesmo, só a sua vida, ele só vê o seu mundo e os seus interesses. Um discípulo não pode ser assim, que só enxerga o seu mundo, só o seu mundo. O arrogante não está nem aí com a dor do outro, se está bem ou se está mal, se está precisando ou não, se está vivo ou se já está morto. Ele não quer saber, porque o mundo dele é só a sua vida. É o arrogante. E nós estamos chamados por Deus a não sermos assim, a vivermos como nova criatura. Então, nessa carta pastoral, o apóstolo passa para o pastor Tito uma orientação geral para toda a igreja de Deus. E não só para o pastor Tito, e não só para os servos da igreja, mas para todos os membros, para todos da igreja que ficava ali na ilha de Creta, para que todos entrassem em ordem. E essa orientação, você vai perceber que ela continua no capítulo 2.
Ela segue no capítulo 2. E eu te peço, abençoado, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, tenha interesse de aprender a doutrina. Tenha interesse pelas orientações que estão aqui na Bíblia. Tenha interesse. Porque aqui está tudo que a tua vida precisa. O consolo, a cura, a orientação que você necessita, tudo está aqui, abençoado. Quando o pastor fala que vai dar ensinamento e que vai falar da doutrina, isso eu falo no geral, tem pessoas que torcem o nariz. Doutrina? Você não pode ser alguém que quer ter só experiência com os milagres. Ah, pastor, estou precisando de milagre. Eu quero mudança em casa, eu quero cura no pé. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Não. O discípulo precisa entender que a vida de discípulo não é só ter experiência com milagres. A gente vê um povo aí fora só atrás de ter experiência com milagres. As pessoas não estão indo mais à igreja com aquela fome do saber. Eu quero aprender. Eu quero um pastor que me ensine letra por letra, palavra por palavra. O discípulo tem que ter fome do saber. Eu quero aprender, Senhor. Porque quando a gente tem um conhecimento abençoado, a nossa vida se torna mais excelente. A doutrina, as orientações que estão aqui adornam a nossa vida, toda a vida. Adorna o teu casamento, as tuas finanças, a vida dos teus filhos. Com o saber de Deus, você começa a educar os seus filhos com sabedoria, com amor, com brandura. Deus te dá sabedoria. Então não podemos ser um povo, o povo da graça, que só pensa ter experiência com milagres. A graça, o conhecimento é muito importante. Uma boa conduta é resultado de quem busca conhecimento. Uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa que vive a fé em meio a muitas tormentas, é resultado de alguém que está buscando muito conhecimento. Nossa, aconteceu tanta coisa na vida desse irmão, e esse irmão ali firme como uma rocha. Firme como uma rocha. Um problema atrás do outro. Porque o conhecimento dá essa força. Dá esse ânimo, essa determinação no coração do abençoado. Dá esse resultado. Eu declaro você tendo sede de aprender. Sede do saber. E você vai viver uma vida muito melhor. Você vai deixar de ser uma pessoa bruta, ignorante, carnal, e vai ser alguém mais polido. Uma pessoa mais transformada em nome de Jesus. É importante essa introdução, no começo desse estudo, para que seu coração se abra. Amém? Se abra para a palavra. Para que o que de ruim está aí, seja o que for, seja desarmado. Para que Cristo governe você. O poder de Deus governe você. E vamos ao capítulo 2, verso 1 da carta de Paulo a Tito. Há mais um ensino maravilhoso e poderoso, que é esse estudo que estamos realizando aqui. E assim diz, o capítulo 2, verso 1 da epístola de Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina, abençoados de Deus. Se Paulo fala assim, que existe uma sã doutrina, então existe uma doutrina doente. E qual é a doutrina doente segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus? A palavra da lei nos dias de hoje. É a doutrina doente, que Paulo diz em Gálatas 1,6, que não é evangelho, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo diz isso. Se você é gentil, povo que Deus deu a palavra da graça, e você vive em lavamentos, guardamento de dias, santa ceia, batismo, correntes, campanhas, e escutando pregações de inferno e diabo, você está numa doutrina doente, que traz o quê? Doença para você. Perturbação para a sua cabeça. E não é que é uma grande verdade? Seu coração era cheio de medo, cheio de dúvida.
A graça tornou a tua fé sadia. Não foi, abençoado? Acabou o medo. Você pode ver o maior despacho de macumba na esquina que for. Mas pode ter de tudo. Desde pipoca, farofa, a frango assado ou cru, seja lá o que for. Pode estar as baciadas lá e você... Além do meu Deus não existe outro. Ele é o único chefe que existe nesse mundo. Deus é soberano. Mas antes, no passado, como é que... Está amarrado. Todos demônios, está amarrado. Aquele desespero, aquele medo. Você mudava de calçada. Agora não. Agora há uma determinação em você. Uma segurança. Porque o Evangelho da graça tornou a tua fé sadia. Você perdeu o medo. Você perdeu o medo de olho grande, de macumba. Perdeu tudo. Mas antes você tinha um medo. Você tentava se proteger carregando na sua bolsa uma porção de amuletozinhos. Aquela mãozinha assim. É figa, né? Salzinho, fitinho. Umas coisas que eram dadas por aí. E que diziam para você que eram objetos ungidos. E que ia trazer proteção para a sua vida. E você acreditou. E você carregou aquelas coisas. Hoje não. A sua fé está sadia. Você sabe que Deus é com você. O Espírito do Senhor está na sua vida. Você tem anjos. E o mal foi destruído na cruz porque Jesus não morreu em vão. Amém. Deus é soberano. E enquanto eu tiver vida, enquanto vida Deus me der, eu vou reconhecer, eu vou afirmar a verdade de Deus. A verdade de Deus. Que Ele é soberano. As pessoas não gostam da verdade de Deus. Em muitas coisas. Quando a gente fala que o diabo está destruído, tem pessoas que não gostam da verdade de Deus. Mas é uma verdade de Deus. Eu não posso dizer outra coisa. Hebreus 2,14 diz que Jesus participou de carne e sangue para destruir todo o mal. É uma verdade de Deus. Mas as pessoas não gostam da verdade de Deus. Destruído foi o diabo e seus demônios. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então, a graça realizou essa obra linda na sua vida. A sã doutrina, o evangelho da verdade, que traz o conselho de Deus sem o dedo do homem. O evangelho da graça não tem o dedo do homem. Não tem as coisinhas dos homens, inventada pelos homens, que é dado para o povo aí fora. Abençoar tudo que a gente vê aí fora, sendo dado para as pessoas, é invenção do homem. A única coisa que a Bíblia diz que nós temos que dar para a ovelha de Cristo é a palavra. O ministério que o pastor está dando, outras coisas além da palavra, está fora da Bíblia. Está fora. A única coisa que eu devo dar para você é a palavra de Deus. Porque ela é suficiente para suprir tudo que você precisa. Toda a tua carência. É ela que tira a solidão do coração. É ela que tira o peso, a dor que a gente sente às vezes no peito. É a palavra. Não é aproximar no seu coração o azeite. Não é colocar sobre a sua cabeça uma varinha mágica. É a palavra na tua mente que faz você ter tranquilidade e dormir bem. E ter um sono tranquilo e abençoado. É a palavra de Deus. Não é outra coisa. E eu estou dormindo muito bem. E eu creio que você também deve estar dormindo muito bem. Porque nós temos sido alimentados por essa palavra que traz um sono tranquilo. E eu declaro, você reinando em vida. É por conta dela que estamos aqui hoje. Com essa fé totalmente sadia. Graças a Deus. Por essa graça que foi revelada. O Evangelho. Seguindo. O apóstolo Paulo, através do pastor Tito, vai trazendo aqui qualificações. No geral, para toda a igreja. Olha só. Situações que precisamos viver, colocar em prática. Tanto os homens como as mulheres. Quanto aos homens idosos, que sejam o quê? Nervosos, agitados, não temperantes. Só os idosos? Não, todos. Olhe para mim, abençoado. Se é uma carta pastoral, não é só o pastor que tem que ter esse proceder. A ovelha também. É todo mundo. É como nós aprendemos na parte 1. Se a Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, essa verdade não é só para ele. Essa verdade é para você também. Se a Bíblia ensina no capítulo 1 que eu tenho que ter moderação, que eu não devo ser chegado à bebida, essa verdade não vale só para mim, ela é para você também. Se a Bíblia diz que eu não tenho que ser arrogante, o pastor não tem que ser violento, essa verdade também é para você. Porque imaginou se você pensa, não, é só para o pastor. O pastor não pode ser violento, mas eu posso.
Não, abençoado, essa verdade é para você também. Essa mudança de vida é para todos nós. É para pastor auxiliar, é para colaborador, para todos nós. E somos a igreja de quem? De Deus. Todo mundo, essa verdade é para todo mundo. Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Como é bom quando o pastor vê isso, tudo isso aqui, no corpo de Cristo, na igreja de Deus. O pastor, o colaborador, os membros. Isso é maravilhoso, abençoado. São essas qualificações que você espera encontrar na igreja. Que tem o domínio, amém? Mansidão, zelo pela graça do Senhor Jesus. Porque não é só o pastor que tem que cuidar disso aqui. Essa missão é nossa, de adornar essa obra linda, maravilhosa, que nos faz felizes. Eu sou feliz. Tem pessoas que pensam assim, bom, para minha felicidade ser completa, pastor, eu preciso ter mais dinheiro. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque tem a graça de Deus em minha vida. Aliás, eu sou próspero, eu sou rico. Porque muitas pessoas têm prosperidade, mas que faria de um tudo para ter a paz que eu tenho. A tranquilidade que eu tenho. Porque tem dinheiro, mas a casa é um pedaço, é um inferno. Não um pedacinho do paraíso. É um pedacinho do inferno, como se diz lá fora. Então é muito importante a gente ter a paz de Deus. E eu tenho. Eu declaro você também tendo. Eu posso ter muitas dificuldades. Eu posso estar enfrentando muita coisa. Mas tem um Deus que conversa comigo. Que cuida de mim. Olha, abençoado. E não existe coisa melhor. Você pode estar só de pessoas. Mas quando você tem um conhecimento da palavra de Deus, você entende que você não está só de Deus. Você está sendo observado por Ele, cuidado por Ele, tem anjos. Então isso me consola o tempo todo. Saber que tem um Deus que cuida de mim. O fulano pode ter virado as costas, mas eu sei que o meu Deus é fiel, Ele está ali. Ele vai me honrar o tempo todo, não vai me desamparar. Ele não desampara o seu justo. Então isso, ó, é bom demais. É maravilhoso. É divino. Louve a Deus. É divino. Isso não tem dinheiro que pague. A gente tem a paz de Deus no nosso coração. Então declaro você sendo alguém firme, sadio na fé, que não alimenta o que a carne fala, aquele sentimentozinho, sabe? Ah, é tanta luta, é tanto isso, eu vou dar uma parada, eu vou desistir. Não, abençoado. Porque se você para, se você sai daqui, você cai no sistema. Se você sai da graça, você cai na lei. Diga na lei. Na lei. Você volta para a lei. Tua felicidade está aqui. É só perseverar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, não desista. Porque a tua hora, o teu momento vai chegar e você vai tomar posse daquilo que você tem pedido em oração ao seu Deus. Aí depois vem recomendações para as mulheres. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não é cara fechada não, sabe? Não é tromba de elefante não. É mulheres respeitáveis no seu andar, no seu proceder. Entenda isso em nome de Jesus. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder. Não caluniadoras. Meu Deus do céu. Esse é um ponto muito importante. A pior coisa que tem é a pessoa estar dentro da igreja. Isso vale para os homens também. É exortação para a igreja no geral. A pior coisa que tem é a pessoa estar dentro da igreja, lendo a Bíblia, louvando a Deus, se alimentando da palavra e vivendo no mundo da mentira, viu? Vive mentindo a respeito de outras pessoas, colocando uma pessoa contra a outra, lançando veneno no coração. Tem pessoas que, segundo a carne, é triste. Caluniar é isso. É você colocar uma pessoa contra a outra. Levantar falso testemunho. É isso, caluniar. E uma pessoa dessa,
ela está se contradizendo, porque se ela quer ser uma cristã, um discípulo de Deus, caluniando, mentindo, você nem convertido é. Como é que você quer ser um cristão, um servo de Deus, se você está numa situação dessa? Você envenena o coração de uma pessoa para ficar contra a outra. Isso dentro de casa e fora de casa também. Eu enveneno. Eu quero que você odeie, porque odeio você também tem que odiar. Isso é terrível. E uma pessoa dessa está se contradizendo. Porque se diz ser cristão, como é que está fazendo um negócio desse? Né? Seja um discípulo convertido, porque é assim que Deus quer e espera de você. Amém? Longe da sua vida, tal situação, eu recebo. Seguindo, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem. Imaginou uma mulher manguaça? Misericórdia. Manguaça velha. Abençoado de Deus, uma manguaça velha. O vício da bebida não fica bem para ninguém, né? Para ninguém, abençoado. É uma coisa triste, triste, triste. E parece que havia algumas mulheres nessa igreja que gostavam de tomar uma. Porque se Paulo está falando que a mulher não seja refém da bebida, é porque tinha mulher que gostava de tomar uma, viu, dona Divina? Aqui na igreja. Tomava duas, né? Gostava de uma manguaça, viu? Que era chegada a bebida. E Paulo aqui exorta, como é que pode, ao invés da pessoa ser madura, um domínio próprio de si, ela está escrava? Isso não pode, isso não convém. Então Paulo traz essa exortação. Poxa, vocês deveriam ser mestres do bem. Vocês deveriam ser exemplo. Como é que pode uma mulher madura? Pô, tanto tempo você está aí, ô Tonha, na igreja, e você está desse jeito. Pô, quanto tempo você está aí, fulano tal? E refém da bebida, misericórdia. Escravizado. Então, não convém. Aliás, isso é importante dizer, o cristão não pode ser escravo de nada. Tem pessoas que falam assim, eu não posso viver sem o meu cigarrinho, eu não posso viver falando sem a minha bebida. Eu não posso. E não sabe essa pessoa que ela está prejudicando a sua própria vida e afastando a família, os filhos, as pessoas dela, prejudicando a ela mesma e a sua família. Se tem uma coisa que você tem que ser dependente, e deve, é de Deus. A nossa dependência tem que ser de Deus. Eu sou dependente de Deus, e você? Eu sou viciado em Deus. Já tentei me libertar, mas não consegui. Eu sou escravo, graças a Deus. Eu percebi que eu não tenho cura para esse vício. Não tenho cura. Graças a Deus que eu não tenho cura. Serei um viciado para o resto da vida. A esse Deus maravilhoso. É um vício bom. Porque é um vício que tem cicatrizado feridas aqui dentro. E que me tornou uma nova criatura. O servo de Deus que está aqui hoje, com esse microfone na mão, pregando para você. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E se você, meu irmão, que me ouve nesse momento, através da internet, está escravo dos vícios, do cigarro, da bebida, começa a congregar, abençoado. Ora a Deus, tá? Começa a congregar e ora a Deus. Agora, para a sua oração ter um resultado, a sua mente e a sua vida tem que estar na palavra de Deus. Você tem que moldar a sua vida à vontade do Senhor. Porque quando eu oro, em seguida, eu tenho que afastar a incredulidade, o vício da minha vida. E eu só consigo alimentando o quê? O meu espírito. Para esquecer a incredulidade. E só alimentando o meu espírito que a dúvida vai embora. Porque a dúvida vem. Será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou conseguir abandonar se eu for para a igreja? O pastor falou que eu devo congregar e não só orar. Porque tem pessoas que ora, e ela não vê um resultado. Porque está faltando você moldar também a sua vida
A palavra, alimentar seu espírito, dar o seu passo de fé. Não é só orar, é dar o seu passo também, tem que congregar, abençoado. Porque a gente vai alimentando o espírito e a gente vai esquecendo a incredulidade. A dúvida vai embora, diga, vai embora. Então é muito importante a gente estar congregando. Verso de número 4. Sejam mestras do bem. O finzinho do verso 3. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Esse ponto é importantíssimo, tanto para a mulher como para o homem. Muito importante. Aqui Paulo orienta, ensinando que a mulher não deve se descuidar do seu casamento. Ela não deve ser fria, e nem tampouco o marido. Se esquecer que tem um casamento, porque tem marido que se esquece que tem um casamento, que tem uma família, que tem filhos. E mulheres também. Devido ao seu trabalho, parece que a pessoa se apaixona tanto pelo trabalho, o trabalho se torna, sabe, o centro, o foco de tudo, que esquece que tem uma casa, que tem um casamento, que tem filhos. E a gente tem que ter equilíbrio. O cristão tem que ter equilíbrio. Porque senão você começa a perder as coisas. Ah, comecei a trabalhar, perdi meu casamento, perdi isso. Por quê, meu Deus? Esqueceu de cuidar. Não pode. Então, Paulo traz essa exortação também, que a mulher não deve se descuidar do casamento, e nem da casa, né? Porque se a mulher se descuida da casa, a sujeira toma conta, né? Parece que tinha mulheres aqui que não eram limpinhas, porque, eu vou ler, né, para não ficar nas minhas palavras, porque boas donas de quê? De casa. Então, chegou ao conhecimento do apóstolo e tinha umas abençoadas que talvez era trabalhadora, mas não era limpinha. Trabalhava, mas não era limpinha. Então, eu estou lendo a Bíblia, tá, abençoados? Pelo amor de Deus, estou lendo a Bíblia. Isso é importante. Em outras palavras, traduzindo aqui o verso 4 e 5. Se você, mulher, não põe em ordem as coisas em sua casa, não tem um bom relacionamento com o seu marido, isso pode, como diz a conclusão do verso 5, afetar o ensino, a sua evangelização. Afeta. Porque vai haver um descrédito das pessoas quando olhar para a sua vida. Alguém que não tem um bom relacionamento no casamento, olha, abençoado, eu não quis nem entrar na casa do fulano. Misericórdia. É tudo sujo, é tudo bagunçado. E é crente. Olha, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder mesmo, viu? Mas todo poderoso. Senhor da limpeza. Complicado, viu? Então, isso causa um descrédito das pessoas. Vem você uma pessoa furiosa, uma pessoa irada, uma pessoa fria no casamento, amarga, magoada, sabe? Que sempre fala para as pessoas, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Então causa um descrédito das pessoas. Agora, a pessoa que chega, ó, no meu casamento eu tive um problema, mas eu pedi força ao meu Deus para eu perdoar, para esquecer. Olha, eu tenho procurado suportar o que eu tenho passado. Eu tenho me esforçado para cuidar de todas as coisas, para administrar o meu casamento, a minha casa, os meus filhos. A pessoa que está vendo isso, é bom. Ela não está vendo testemunho ruim, ela está vendo testemunho bom. Isso não vai ser motivo de quê? De escândalo. Não vai causar descrença na pessoa. Eu me faço entender? Então é importante, abençoado, a gente receber essas orientações. Elas são preciosíssimas. Porque quantos casamentos já acabaram? Pela mulher ser descuidada dentro de casa. Com a casa mesmo. Já teve marido que já foi embora. Porque a mulher é muito suja. Não é limpinha, como se diz, né? Ele não suportou aquilo, ele foi embora. Chega em casa, não tem comida pronta, sai, não tem comida pronta, volta no dia, não tem comida pronta, nada pronto.
Tudo dentro da geladeira está estragado, tudo vencido, tudo podre. A roupa, misericórdia, virou um estante, tudo sujo. Ah, pastor, eu trabalho demais, a minha vida é muito corrida. Eu sei, abençoado, a gente entende tudo isso. Mas a gente precisa encontrar um tempo na vida para organizar as outras coisas da vida. Porque senão, esse ponto que não está sendo bem administrado por você, pode afetar o seu casamento. Você mesmo, esposa, quando uma coisa está fora do lugar, isso não incomoda você? Toalha jogada, louça sem lavar. Ô marido, dá uma força aqui, ô campeão. Né? O filho mesmo, né? Oh, não pode ficar assim não, filhinha. Vem cá. Mamãe vai te ensinar a lavar panela também. Vem cá. Entendeu? A lavar as suas peças íntimas. Vem cá, a mamãe ensina. Não, tem máquina aqui, ó. Joga aqui, põe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Bate. Depois você pendura ali, ó. E deixa que o sol se encarrega do resto. Não é verdade? Tem que administrar com sabedoria. Parece coisa sem valor, né? Mas Paulo está cuidando dessas coisas aqui. É porque tem valor, tem importância. Se a gente não cuida, a situação parece tão pequenininha, pode trazer danos grandes para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa. Eu me faço entender, abençoado? Depois de terminar a reunião, agradeça a Deus. Diga, Ele está cuidando de mim. De todos os detalhes. Em nome de Jesus. Verso 6. Quanto aos moços, veja que Paulo está exortando todo mundo, não escapa ninguém aqui. Quanto aos moços, de igual modo, exortos para que, em algumas coisas, em todas as coisas, sejam o quê? Criteriosos. O que é ter critério? Povo de Deus. É você saber direitinho até onde você pode ir e até onde você não pode ir. É isso o significado de você ter critério. É alguém que tem controle em todas as coisas. Porque se você não consegue, e é sempre nervosinho, agitadinho, explosivo, você não pode ser modelo para os outros. Mas não pode mesmo. Uma pessoa explosiva não tem condições de ser modelo para ninguém. Porque as pessoas não estão vendo a luz do mundo em você. O discípulo em você, o cristão em você. Ah, pastor, eu sou estourado até quando eu saio de casa. Eu já fico nervoso, com esquecimento, ou com uma coisa. Eu já fico, sabe, como diz o outro, com o cão no couro. Ah, pois tira o cão do couro, viu? Porque você é um abençoado de Deus. Tira essa coisa. Tem gente que tem uma linguagem, sabe, esquisita. Não, hoje eu estou com o cão no couro, hoje eu estou com a besta fera, com a fera que é besta, a besta que não é fera. Não. Nós temos que ter a mente de Cristo, diga a mente de Cristo. E eu não estou falando uma coisa que parece que não existe não, porque lá no seu ambientezinho de trabalho, você sabe disso. Lá na sua vizinhança, pessoas de dentro da sua família, que nem convertida você até fica de lado assim, porque se você ficar muito perto, você leva também. E é umas palavras tão feias. Não é verdade? Aí você chega aqui e fica dando uma de, ai, que coisa estranha. Essas coisas eu não ouço, eu nunca ouvi. Parece que você não é desse mundo. Ah, pois eu sou desse mundo, você também é desse mundo. E eu declaro um escudo de Deus no seu coração, no nome de Jesus, tá? Não se faça de desentendido para ser visitado, não, porque hoje eu não estou fazendo visita, não. Hoje eu estou, através da palavra, fazendo morada. Então, um jovem, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter o quê? Critério, tem que ser criterioso. E ser criterioso também no seu compromisso com Deus. Você tem que ser sério no seu compromisso com Deus. Isso é ser um jovem criterioso. Uma mulher com critério. Sério, compromisso sério com as coisas de Deus. O que você faz com alegria. Obediência aos pais. O pai e a mãe segundo a carne e ao pai espiritual. Que é aquele pastor que Deus usa para alimentar seu espírito, a sua vida. Isso é muito importante à luz da palavra. O namoro do cristão criterioso não é um namoro que segue o padrão dos incrédulos.
O criterioso, ele tem um namoro que segue as palavras de Deus. Ele não despreza as orientações que um pastor dá à luz da palavra. O namoro dele segue o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus. Não é o padrão dos incrédulos. Porque se você segue, se você tem um namoro segundo o padrão dos incrédulos, entenda bem, você está de um lado, a pessoa está do outro. Isso não vai dar certo. Porque se você está de um lado e a pessoa está do outro, como é que vocês vão andar juntos? A Bíblia diz que não dá certo. Não, mas vai dar certo, eu vou tentar e vai dar, porque eu estou dizendo que vai dar. Aí Deus está dizendo, não vai dar. Pode dar um murro na faca que for, e continue dando murro na ponta de faca, porque não vai dar, porque você está de um lado e a pessoa está do outro. Uma casa dividida não subsiste. Então, o jovem, e não só o jovem, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele é criterioso no seu namoro. Não, eu quero um namoro seguindo a orientação, a palavra de Deus. Porque se você não segue, vai ser mais uma decepção na sua vida. Se você já teve, vai ser mais uma para somar com a anterior que você teve. Tem que ter critério. E você que já está casado, que já está vivendo a sua vida conjugal, aplica a palavra de Deus em tudo. Amém? Mete Deus em tudo nesse casamento, para que as coisas entrem em ordem, em nome de Jesus. Diga, eu recebo. Outra coisa, se você não recebe a orientação que está aqui na Bíblia, o que eu estou falando, o namoro de um cristão tem que ser criterioso, tem que ter critério, etc. Tal. Eu não recebo. Tudo bem, não tem problema. Lá na frente, você vai entender, o pastor estava com a razão. Quando ele falou amando de Deus, pronto. Lá na frente você vai entender. Não, o pastor estava com razão. Então podemos concluir aqui que o jovem cristão também precisa ter uma vida convertida. Deve ser exemplo no corpo de quem? De Cristo. Então a gente vê aqui um proceder geral para toda a igreja. Todo mundo tem que ser exemplo. Pastor, membro, os servos, todo mundo. As pessoas precisam ver a luz de Deus em nós. Começando pelo pastor. E o capítulo 1 falou sobre isso o tempo todo. Pastor tem que ser assim, assim, assim. E o rebanho também. Porque a verdade de Deus que é para o pastor é para o rebanho também. A nossa carne não gosta, abençoado, de ser exortada. Que alguém fale. A carne não gosta. Mas é a mudança que a sua vida precisa para ficar melhor. Para você ser mais feliz. São coisas assim que se você... Eu vou fazer. Você vai ver um fruto lindo surgindo. Algo bom vai florescer. Sem dúvida. Se você é obediente, não tem como dar errado. Agora, se você é desobediente, tem como dar errado. Mas se você é obediente, não tem como dar errado. Porque Deus é fiel àqueles que são obedientes à sua palavra. For obediente, vai dar certo. Faça em nome de Jesus. Verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. Um homem de Deus tem que dar um bom testemunho. Amém? E além disso, ensinar a verdade, doa quem doer. Não tem que ter medo de falar o que está na Bíblia, não. No Evangelho da Graça, não. Um pastor tem que pregar sem medo de exortar. Se a pessoa é daqui, se ela é da graça, ela fica, ela recebe. Isso é um fato, abençoado. Se a pessoa é predestinada para viver a graça, a carne até milita, mas no finalzinho, de passar a régua e fechar a conta, a pessoa não. A palavra de Deus está com a razão e eu é que preciso me moldar a essa verdade. É eu que estou precisando me converter. O meu andar está, como diz o incrédulo, nesse ponto. Então eu vou aqui consertar isso aqui em nome de Jesus. Porque eu quero que as pessoas vejam em mim um discípulo do Senhor, um cristão. Então eu vou consertar isso aqui. Verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível
para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso quê? Respeito. Quem são os nossos adversários? São as pessoas que lutam contra essa palavra. E é importante que essa pessoa veja em você que a palavra de Deus mudou você. Para que depois ela não fique na porta, mas você também fala que é cristã, você também fala que é cristão, vai na igreja, mas olha aí você também. Você está entendendo, abençoado? Então, para você não ter que ouvir uma coisa dessa, mostra que a palavra da graça de Deus mudou você. Você é nova criatura. Não pega pilha não, tá? Não recebe não no coração não. Reina em vida. Mostra que você é um convertido, um servo do Senhor, luz do mundo, sal da terra. Não deixa o incrédulo desconverter você, mas que ele seja convertido vendo o teu proceder. Deus em você, no seu andar, nas suas palavras, nas suas atitudes. Tem momentos, tem situações que o silêncio é a melhor coisa para consertar aquele momento. E depois a gente conversa. Quando os ânimos estiverem mais calmos. É a melhor coisa. E aí você vai ver, principalmente aquela pessoa, puxa vida, pensei que ia ter uma guerra. Eu já estava esperando. E você foi com aquele balde, jogou a água bem fria, mas bem gelada. E foi embora. Reinou em vida, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que não querem que você esteja aqui, que luta para você não estar aqui. Esse é o teu adversário. Mostre para ele que a palavra da graça mudou você. Amém? Em nome de Jesus. Não entra na carne dessa pessoa não. Na situação, nas palavras, não entra não, abençoado. Reina em vida. Porque você sabe que o final vai ser daquele jeito lá. Fica todo mundo ferido, todo mundo machucado. E você arrependido uma vez mais, porque fez o que fez. Então pensa. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que eu faço para depois pensar. Não, pensa antes, abençoado. Eu sou uma pessoa, pastor, que, sabe, eu explodo mesmo, aí depois é que eu penso naquilo que eu falei, naquilo... Não, tem que pensar antes, abençoado. Em nome de Jesus. Pensar antes. Seguindo, uma vez mais o verso 8. Linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja o que envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, hein? Tem gente que é afiado com a boca, né? Principalmente para responder pastor. Tem gente que é uma beleza. Verso 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ponto importante, hein? Um cristão, um discípulo de Cristo, ele tem que ser absolutamente honesto. Honesto, até com um grampo. Isso aqui não me pertence. Você não deve roubar, não furtar nenhum grampo. Ô fulano, isso aqui é o teu grampo, você esqueceu. Você estava aprendendo na folhinha aqui, leva teu grampo. Aliás, esse é meu, não pegue não, viu? Porque senão é um furto. Só tenho esse aqui. Isso aqui é meu. Se você pegou, você está furtando. Nenhum grampo. Só queira o que é seu. Só o que é seu, abençoado. Nada de ninguém. De repente você está ali na compra do supermercado e a abençoada arrumando as sacolinhas, colocou a carteira e aquele celular, aquele iPhone 7, 8, 9 ou 10, aí está ali. Mas ela está tão longe, já deve estar no carro dela. Oh, abençoada, sua carteira, queira só o que é seu, abençoado. Se põe no lugar do outro. Você gostaria, é desejo do seu coração, se você esquece algo, que alguém te devolva o que é seu. Ou não é assim? Porque se não for assim, você deve ter alguma coisa errada na sua cabeça. Você quer que se devolva.
Principalmente se a sua carteira está com dinheiro de pagamento do mês, misericórdia. Está ali meu salário, alguém vai lá, olha, sua carteira, moço. Sua carteira, moço. Ai, graças a Deus, obrigado. Então isso é muito importante, a honestidade. Tem pessoas que colecionam achados e perdidos. E bem perto da pessoa que esqueceu, né? Já colocou no bolso? Ah, esquecido não é roubado. Esqueceu o celular e porque quis. Quem manda ser displicente? Ah, eu achei e guardei. Tem no bolso. Coisa feia. Não furtem. Amém? Palavras assim, a igreja fica silêncio total. Seguindo aqui, ó, verso 11, do capítulo 2 aqui, ó, da carta de Paulo a Tito. Vamos lá. Porquanto a graça de Deus, esse ponto é maravilhoso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. Todos significa o quê? Todos. Está aí uma outra verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Porque essa é uma verdade de Deus. Tem pessoas que não gostam dessa verdade. Como que todo mundo é salvo? Quem é salvo sou eu. Que tenho me sacrificado, que tenho subido no monte, que tenho participado do jejum, me vesti de pano de saco, 5 sábados seguidos. Eu sim é que tenho direito à salvação, mas todo mundo não. Não é bem assim. Mas aqui está dizendo que é todos. O detalhe que tem que ficar no nosso entendimento é que tem uns que não vão ter galardão nenhum. E já outros estão salvos e vão ter muitos galardões. E já tem outros que Paulo diz, anote aí, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15, que não vão ter galardão nenhum, mas está salvo. E outros vão ter muitos galardões. Por quê? Recebeu que uma vida em graça tem que ter um bom proceder, um bom testemunho, não, tem que viver as regras. E recebeu as regras no coração, colocou em prática e vai ter recompensa. Aqui diante do Senhor. Tem gente que se recusa, mas tem outros que recebem. Se o Evangelho diz aqui que foi para todos a salvação, eu não posso dizer que foi para alguns. Para esse grupo foi, para esse grupo não foi, não. O detalhe aí é só o galardão. Mas todos os filhos, todas as ovelhas estão salvas. E só para reforçar, aqui mesmo, em Tito, ó, capítulo 3, verso 5, olha só, 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele ainda vai derramar, que Ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo. Nosso o quê? Salvador. Está vendo, abençoado? Que você é um salvo? E que você não tem que estar buscando o Espírito Santo? Está aqui, ó. É uma verdade de Deus. Eu não posso dizer diferente. Tem pessoas que falam, não, mas não é bem assim. Temos que analisar um pouco isso e aquilo outro. Não, não tem isso nem aquilo outro. É o que está aqui. E graças a Deus por isso. Verso 12 do capítulo 2 de Tito, seguindo aqui com o capítulo 2. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente o quê? Seu. Você pertence a quem? Você é exclusivo de quem? De Deus. Zeloso de boas obras. Você não podia, muita atenção, se redimir da iniquidade, se salvar por suas obras. Foi Ele que te redimiu da iniquidade. Foi Ele que justificou, isso já foi feito na cruz. Eu e você não tínhamos condição para isso. Ele veio e trouxe a justificação, está aqui.
E não é uma coisa que acontece, muitos irmãos que estão me ouvindo, que frequentam a igreja do sistema religioso, ela pensa que quando ela começa a frequentar a igreja, que é nesse momento que acontece a justificação dos pecados. Não é quando você começa a frequentar a igreja. Foi quando Cristo foi à cruz que isso já aconteceu. Quando a gente adentra na igreja, a gente toma posse do conhecimento que já foi feito por nós. Isso aqui é herança espiritual, diga herança de Deus para nossas vidas. Verso 15. Diz essas coisas, Paulo falando para Tito, hein? Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amados do Senhor, não despreze o que você aprende aqui. Não despreze, receba no seu coração. Seja humilde, obrigado Deus, graças a Deus. O Senhor usou a vida do pastor para corrigir isso na minha vida, para me exortar. Eu estava precisando mesmo, a carapuça foi para mim. E não fica carne de cara feia com o pastor não, hein? Um sorriso Colgate. Colgate, bonito, em nome de Jesus. Isso. Sorriso Colgate, abençoado. Tem gente que no final da reunião, foi muito dura a palavra, né? Foi tudo para mim. Não foi para outra pessoa, só foi para mim. Sim, realmente foi para você, para todo mundo, para mim, para todos nós. Então, conclusões finais aqui, né? Resumo do capítulo 2, aqui no verso 15. Paulo diz, Tito, se você tiver que exortar, meu filho, exorta. Às vezes a igreja de Deus precisa ser exortada, às vezes alguns irmãos estão devagar. Aquela pessoa está precisando ter mais confiança, bom ânimo. E não é bom quando o pastor traz uma palavra de exortação para você perseverar? É importante que o pastor exorte diante do desânimo, diante da carnalidade, para que você não continue na carnalidade. Então, se o pastor está vendo ali a carnalidade, a rebeldia, o desânimo, ele tem que entrar em ação. Com isso, ele não está sendo violento, ele não está sendo irado, ele não está sendo mal, não. Ele está cuidando de você. Porque ele está vendo que você está desanimado, está triste. Ele está vendo que você está num caminho de carnalidade, você está em rebeldia. Então, tem que haver uma exortação para você sair dessa situação. Então, o pastor tem que entrar em ação diante disso. Ele não pode ser negligente, ele não pode ver a situação, e é como eu já ensinei, passar manteiga na sua cabeça. Não, irmão, tudo bem. Jesus te ama, eu também. Não pode ser assim. E todo mundo numa carnalidade só. Ao ponto de chegar visitantes na igreja, olha, pela internet eu vi uma palavra maravilhosa, mas os irmãos lá, não. É aqui, é lá fora, na internet, a mesma coisa. O mesmo proceder, o mesmo sentir. Do pastor e dos membros, em nome de Jesus. E paramos por aqui. Na próxima reunião a gente continua. Te declaro reinando em vida. Declaro essas palavras produzindo e dando muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Muitas alegrias, testemunhos. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Você é muito importante para Deus. Olha para mim. Ele não errou em ter te escolhido. Pastor, às vezes eu penso que Deus errou, viu? Olha, pastor, não termine agora não. Não. Às vezes eu penso que Deus errou. Deus não errou em ter te escolhido não, abençoado. Deus sabe o docinho de coco que é você. E Ele te ama. Diga, Deus me ama. Diga isso também para o seu irmão. O Senhor te ama, abençoado. Bom dia a todos. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.